Gente, como é que vocês estão? Aula 5 hoje, a importância de estruturar a sua empresa e os vários setores. Sejam muito bem-vindos! Essa é a quinta aula do mini curso Comece Seu Negócio do Zero e viva o seu sonho de ter uma empresa de sucesso. Estou muito feliz por estar aqui. Estamos caminhando para o final, minha gente. Ai, meu Deus. Gente, esta aula hoje, o objetivo dela é vocês entenderem que existe uma estrutura para você gerir o seu negócio e existe uma forma também de você conseguir gerir esse seu negócio, tá? Essa parte da estrutura é muito importante para você já começar o teu negócio de uma forma profissional. Você já vai sair aí na frente da grande maioria das pessoas, tá? Por quê? Porque as pessoas não pensam que uma empresa tem um monte de setor para dar conta quando elas abrem o CNPJ. Principalmente as empresas, né? Que não pensam, eu não quero ter funcionário por pelo menos um ano. Eu vou abrir meu CNPJ eu sozinho aqui, eu vou dar conta de tudo e vai ser uma maravilha. Massa, né? Que bom que você tem esse pensamento positivo. Mas só pensamento positivo basta? A gente precisa ter um pouco de conhecimento também. A gente precisa ir atrás desse conhecimento, não é mesmo? E é por isso que você está aqui hoje, porque você veio atrás de conhecimento. Então vamos recapitular lá. Nesse ponto aqui, nesse ponto da nossa jornada, boa noite, gente. Boa noite, Chay. Seja bem-vinda. Nesse ponto da nossa jornada, a gente já falou sobre modelo de negócio, então você já entendeu que tem uma forma segura de você começar a empreender, que é fazendo seu modelo de negócio, tá? Obviamente, né, o modelo de negócio, ele não vai te eximir ali de tropeçar, de ralar o joelho, de quebrar a cara, não vai te eximir disso, mas vai te dar uma segurança, porque você vai saber onde você tá pisando. Vai te dar muito mais informação. Entre começar um negócio com um modelo de negócio e sem um modelo de negócio, existe uma diferença enorme. É como você entrar numa cidade que você não conhece sem um mapa. Então faça seu modelo de negócio. Nesse ponto você já entendeu a importância do modelo de negócio. A gente falou uma aula inteira sobre isso, tá? Na segunda aula, vocês aprenderam com a Laís a importância dos números. E aí, mesmo que você não goste, mesmo que você não seja muito amigo da matemática, você já entendeu que para manter a saúde, a boa saúde da sua empresa, você vai precisar saber pelo menos o mínimo. Faz toda a diferença no seu negócio, tá? Aí, na aula número 3, você aprendeu, que foi comigo, né? Qual que é a vida que você vai ter, quer ter, né? Qual é a vida que você deseja ter e qual que é a carreira que cabe nela. E a essa altura eu espero que você já tenha feito também um levantamento financeiro para saber quanto custa essa vida que você quer levar, para você alinhar isso com essa profissão que você quer, para você alinhar isso com esse seu negócio, beleza? E aí na aula 4, que foi ontem, você aprendeu o que é um plano de negócio, como que é a estrutura básica dele, o que você pode fazer para começar aí o seu plano de negócio. Então a Laís deu uma super aula ontem, ela foi uma aula bem estruturada, tá bem fácil de você conseguir acompanhar, né, quais são os passos para você montar o teu plano de negócios, basta você fazer. E é importante ressaltar aqui que tudo isso que a gente fala não é nada engessado, tá? Muito pelo contrário, gente. Tudo que a gente tá passando aqui é para vocês agregarem valor nessa jornada de empreendedor de vocês, mas não existe só esse caminho e o que a gente fala aqui não é verdade absoluta. A gente traz muito da nossa experiência pessoal, do que a gente já viveu, e a gente sabe o que deu certo e o que não deu. É claro que eu vou trazer aqui pra vocês as coisas que deram certo, né? Obviamente. A gente faz uma seleção de tudo que a gente já passou e traz aqui o que deu mais certo. Não só com a gente. A gente também observa os nossos clientes. Todos os clientes que nós atendemos, cada um deles, né, é uma pessoa diferente, tem um negócio diferente e pensa muito diferente. Cada um fez a sua própria jornada, mas a gente consegue observar o que deu certo, o que essas pessoas têm em comum, e a gente reuniu tudo isso nesse mini curso e trouxe isso aqui para vocês. Nessa aula de hoje tem 2 pontos que eu quero tocar, que é a parte da estrutura de uma empresa, que é muito importante que você saiba, e também como que você vai fazer para gerir essa empresa. Que às vezes a gente não se percebe, a gente não se conhece, a gente se auto-pune, né, fica se dando chibatada porque não sabe fazer um negócio, porque acha que tem que fazer tudo sozinho dentro da empresa, e não é bem assim, tá? Então eu tô aqui pra tirar também um pouco desse misticismo de que eu preciso ser Mulher Maravilha, de que eu preciso ser super-homem pra empreender. Não existe isso, tá? E as pessoas, gente, todo ser humano tem limitação, assim como todo ser humano tem uma coisa que faz melhor do que o outro.
E ao longo da nossa jornada pela vida, a gente vai encontrar uma cacetada de gente que faz um monte de coisa muito melhor do que a gente. E é isso aí. Tá tudo bem. Essa é a vida. Porque você abrir uma padaria, você não precisa ser o melhor padeiro da cidade. Você pode contratar um padeiro muito bom. E você pode aperfeiçoar a sua receita com o passar do tempo. É isso que eu preciso que vocês tenham na cabeça. E outra coisa muito importante, que eu não lembro se a gente falou ao longo dessa jornada, mas que eu vou falar hoje, que eu acho que cabe muito bem com o nosso tema, é que, gente, você não precisa esperar o Sol alinhar com Marte lá e todos os planetas se alinharem para você abrir o seu negócio. Você pode fazer um modelo de negócio simples, de repente a gente já falou do MVP aqui, né? O mínimo produto viável, e já começar a colocar o teu negócio para rodar de repente aí da cozinha da tua casa. Suponhamos que você queira abrir uma confeitaria, você pode começar vendendo bolo. Aí da sua casa mesmo, você não precisa abrir uma confeitaria primeiro. Inclusive, muitas das histórias de sucesso que a gente conhece começaram assim. Eu vou até dividir aqui na introdução com vocês uma história de uma loja que tem aqui em Curitiba, que agora me fugiu o nome. Ô Laís, você me ajuda a lembrar das meninas que a gente assistiu a palestra ano passado? Gente, a Goodies, chama Goodies o nome da loja. Acho que é Goodies Bakery. E ela é uma loja, são duas irmãs, né, que são as idealizadoras da marca. E elas começaram na casa delas, porque a irmã, acho que agora não sei qual das duas, se é mais nova ou se é mais velha, mas uma delas gostava de fazer cupcake para vender na faculdade. E aí ela fazia isso muito bem, e as pessoas gostavam, ia bem, e saía bem e tal, não sei o quê. Até que elas resolveram, cara, eu quero trabalhar com isso, é isso que eu vou fazer. E elas abriram a primeira Goodies, inclusive, a primeira loja, era usaram uma parte da casa da mãe delas para poder fazer a loja. Então elas começaram com aquilo que elas tinham. E hoje em dia, em qualquer shopping que você vai, eu acho que em todos os shoppings já aqui, né, Laís, em Curitiba, tem uma Goodies. E assim, gente, é uma loja, é quase naquele estilo que eu falei pra vocês da Casa da Bruxa, que é uma loja que você vive uma experiência lá dentro. E claro que tudo que elas fazem é bem gostoso, né? Mas a experiência de você entrar na loja é muito sensacional. A Laís colocou ali, ó, foi mesmo no cômodo da casa da mãe e hoje virou franquia. Então, em cada shopping aqui em Curitiba tem uma loja dessa Goodies. E é sensacional você entrar lá. Tudo que elas fazem, assim, tem muito detalhe, sabe? É uma loja que você, até assim, nossa, mas parece uma casa de boneca, é diferenciado. Elas trabalham muito com a experiência do cliente, mas elas não começaram nesse nível. Elas começaram lá na casa da mãe delas. E antes mesmo de abrir a loja, elas começaram vendendo os cupcakes na faculdade. Então não espere você ter um negócio, sim, 100% completinho para você colocar o teu negócio para rodar. Você pode rodar com uma versão menor, uma versão com custos menores. Vai testando, vê o que o público acha, ouça a crítica das pessoas. Veja o que você pode ajustar, o que tá legal, o que não tá. E aos poucos você vai aumentando, aos poucos você vai dando os próximos passos, beleza? Seja bem-vinda, Mari. Obrigada por estar aqui conosco. Estamos na aula 5 hoje. Então vamos partir pro conteúdo. Gente, primeiro passo. É possível sim você gerir um negócio sozinho, tá? Uma empresa. É possível, é possível. Só que eu já falei e vou repetir. Você não precisa ficar se chicoteando porque você não sabe tudo. Tá tudo bem. Nem todo mundo sabe tudo. Tem algumas coisas que você vai precisar de ajuda e é assim mesmo, tá? Tá tudo certo. Então fique em paz com você mesmo. Seja bem-vinda, Ângela. Gente, aí o segundo passo, primeiro passo é você entender que você pode se ingerir uma empresa sozinho, mas que você não precisa saber tudo. Segundo passo, vamos falar agora da estrutura da empresa. Toda e qualquer empresa tem uma estrutura. Não interessa se tem um sócio só, se tem 20 sócios e 800 funcionários, existe uma estrutura. Obviamente, quanto maior a empresa, essa estrutura precisa ser muito melhor determinada. Mas mesmo você, que tem uma empresa, precisa entender que a tua empresa tem uma estrutura e você precisa entender qual que é a estrutura dessa empresa. Por quê? Quem vai cumprir todas essas funções de cada um desses setores é você. Você precisa dividir o seu tempo, você precisa fazer uma programação e você precisa pensar
Se você vai dar conta de fazer tudo aquilo ali ou não. E se você não for dar conta, você vai precisar programar quem é que vai dar conta de fazer aquilo, porque aquilo precisa ser feito. Esse é o ponto. Esses setores, eles não são para bonito. Eles existem por uma razão. E todos eles são igualmente importantes dentro da empresa. Se você deixar de olhar para um, você vai ter algum tipo de problema dentro da sua empresa, isso é fato. Então você vai precisar olhar para todos eles. Eu tô com a mão aberta aqui porque são 5, tá? Pode ser que no primeiro momento, um deles você consiga dar assim uma... Esse aqui por enquanto eu não vou olhar. Até pode ser. Mas ainda assim você tem outros 4 setores que você vai precisar olhar. Não tem como fugir, não adianta chorar, não adianta reclamar. Vai ter que olhar, beleza? Vamos começar? Primeiro setor, administrativo. E aqui eu coloquei numa ordem, gente. Não é por ordem de importância. É porque eu resolvi fazer uma analogia com o corpo humano para ficar mais fácil para vocês entenderem, para vocês levarem isso de fato para a vida, tá? Então vamos lá, pensar no administrativo. O que faz o setor administrativo? Ele basicamente gera os outros setores da empresa e é responsável pela parte estratégica do negócio. Sabe quando você para olhar para todos aqueles relatórios que o financeiro te proveu, que você recebeu do financeiro, e aí você vai olhar para aquilo ali e você vai traçar estratégias? Essa é a hora em que você, empresário, está trabalhando no setor administrativo, tá? E o que ele representa se a gente for falar em termos de corpo humano? É como se fosse o cérebro. É aqui que vai rolar a estratégia, é aqui que eu vou fazer as análises, é aqui que eu vou entender os cenários, é aqui que eu vou traçar os cenários. Beleza? Ficou claro, gente? A Laís colocou ali, é importante, depois que você vê, não tem como desver. É por isso, gente, que presta atenção nessa aula. Porque mesmo que vocês não queiram, depois que vocês me ouvirem falar de todos os setores, vocês não vão esquecer. Mesmo que você queira, você não vai esquecer. Vai estar já, ó, uma vez que você ouviu, uma vez que você viu, não tem como desver. Já vai estar aí dentro de você. Beleza? Primeiro setor administrativo é o cérebro. Segundo, financeiro. O que é o financeiro, gente? Financeiro é o coração. O financeiro é aquele setor que vai mostrar para você se a tua empresa está saudável ou não através do fluxo de caixa. É o que vai providenciar, é o que vai te dar, é o que vai gerar todos aqueles relatórios financeiros importantes que a Laís falou lá na aula de números. Lembram? A aula de números foi a aula número 2. Tudo que a gente fala aqui está diretamente conectado. Se você ainda não viu a aula número 2, entra no grupo do WhatsApp pra gente mandar o link para você. Pede o link lá para você ver essa aula 2. Lá, gente, a Laís foi além. Ela passou algumas fórmulas básicas que você precisa entender. É muito importante que vocês revejam essa aula 2 se ficou alguma dúvida, tá? E é claro que vocês podem sempre perguntar. E o setor financeiro, então, ele é o coração. Vocês entendem a importância do coração no corpo humano? Entendem, né? É essa a importância do financeiro dentro da tua empresa. E geralmente o que você faz? Faz de conta que não tem financeiro. Faz que eu sei. Não adianta mentir aqui, gente. Uma coisa é fato. A gente pega... Mentira tem perna curta. Quando os clientes tentam, eles não conseguem. A mentira não dura 5 minutos. A gente vai fazendo pergunta atrás de pergunta, a gente já percebe um dia, não olha pro financeiro. Se eu perguntar pra você se você olha pro financeiro e você não olha, você não tenta enrolar. Você fala que não logo, que é mais bonito, tá? Vamos começar então a prestar mais atenção nesse setor. O financeiro é o coração da empresa. Terceiro setor é os recursos humanos. O que faz os recursos humanos? Primeiro você vai falar assim pra mim, nossa, Bruna, mas eu não sou uma mega empresa que preciso ter um setor de recursos humanos. Beleza, você não é ainda. Quem disse que você não pode ser? Não é mesmo? E todo o capital humano que trabalha contigo, de repente você tem ali, sei lá, tua irmã, tua cunhada e, sei lá, um vizinho que você colocou pra trabalhar ali, mas você paga pouquinho pra eles, eles fazem um trabalhinho ou outro e tal. Gente, isso é capital humano. São pessoas que estão trabalhando na tua empresa. Você já precisa entender do setor de RH. E aí não é entender as burocracias de contratação e demissão, não, porque você tem lá um contador que faz isso pra você. Mas você precisa entender quais são as características básicas que as pessoas que vão trabalhar pra você em determinada função precisam ter. Quem vai fazer essa seleção é você, meu querido. É você que é o cara que tá ali todo dia dentro da tua empresa, é você que sabe e manja da tua operação. Teu contador pode até te ajudar, mas quem vai escolher quem vai trabalhar do teu lado é você. Então você precisa ter esse conhecimento que existe sim esse setor dentro da tua empresa, recursos humanos, tá?
É o setor responsável por recrutamento e seleção de pessoas, pela qualidade de vida daquelas pessoas ali dentro da empresa, pela necessidade ou não de treinamentos. Vai fazer o acompanhamento de verdade desse capital humano. E o que eu considerei o capital humano se a gente está fazendo essa analogia para o corpo, gente? Como se ele fosse as pernas. Por quê? Essas pessoas que trabalham contigo vão te ajudar a levar a tua empresa mais longe. Tem até o ditado, né? Se você quer ir rápido, vai sozinho, mas se você quer ir mais longe, vai acompanhado. E é isso aí. Quando a gente fala em termos empresariais, é a mesma coisa. Para você conseguir aumentar a tua produção, digamos que você venda bolo. Eu sozinha consigo fazer 6 bolos por dia. Mas, eu tenho encomenda de 30 bolos por dia. O que eu vou precisar fazer para dar conta dessas encomendas? Eu vou precisar contratar capital humano. E, consequentemente, a minha empresa vai crescer. Não é mesmo? Olha só como é importante a gente olhar para esse capital humano. Acho que já consegui convencer vocês, né, gente? Laís colocou ali, você fala que olha e te fazemos uma pergunta e você diz, nisso eu não sei. É bem assim que funciona a parte do financeiro, tá, gente? Agora vamos para o setor número 4, setor comercial. O setor comercial, ele tem relação com aquela jornada jornada do cliente que eu falei lá na aula 1. Lembra que eu falei que a jornada do cliente ela tinha 5 passos? Vamos relembrá-lo aqui. Primeiro divulgação, depois avaliação, depois a venda, depois a entrega, depois a pós-venda, que é o feedback do cliente, tá? Então esse setor comercial, ele vai ser responsável pelo teu relacionamento com o cliente, ele vai ser responsável pela venda. E o que equivale o setor comercial ao corpo humano? Os pulmões. O dinheiro é como se fosse o ar. Não é mesmo? A gente precisa de fato do ar. O ar é algo vital para nós seres humanos. Nós precisamos respirar. E uma empresa precisa de dinheiro. O dinheiro precisa estar girando ali dentro da empresa. E é através do setor comercial que isso vai acontecer. É ali que acontece a venda. E o setor comercial, ele não se resume só à venda. Ele se resume à jornada do cliente. A jornada do cliente dentro da sua empresa. Agora perceba, gente, se a jornada do cliente sozinha já tem 5 passos... E às vezes você nem se tocou que você tem que ter um setor comercial na tua empresa. E quando eu digo que você precisa ter um setor comercial, não é que você vai ter que ter uma sala escrito comercial na parede. Não! Você vai precisar separar um tempo da tua vida para lidar com esse comercial, com esse setor comercial. É disso que a gente está falando aqui. A gente está falando da estrutura de uma empresa para que você traga para consciência que você vai precisar separar o teu tempo para cada uma dessa estrutura. Para cada uma destas estruturas, beleza? Estão me acompanhando, gente? Agora chegamos no último setor, que é o operacional. Nossa, por que ficou por último? Se é o que eu faço, é a minha atividade fim ali, operacional, por que ficou por último? Para vocês entenderem que uma empresa, ela é um conjunto, ela é um sistema. Nenhuma dessas partes sozinha, gente, vai levar a tua empresa para frente. Se você tiver só o setor operacional, você realmente acha que você vai conseguir crescer e ter sucesso? E seja sincero na hora de responder. Não tem como, simplesmente não tem, não dá. Que jeito, entende? Faz as contas, não fecha, não tem como. Você precisa olhar para todos esses setores. O setor operacional, o que ele representa no corpo humano? Para mim, e para ficar fácil para vocês, para ficar ilustrado, eu coloquei que representa os braços, porque é quando você vai fazer a entrega daquilo que você produz, é a entrega do teu valor. Então, se você vende produto, mercadoria, você vai transformar ali no setor operacional o teu insumo no produto, na mercadoria. Se você é uma pessoa que trabalha com serviços, então você vai transformar o teu conhecimento num serviço e vai fazer a entrega disso, a entrega do valor, a entrega do teu serviço, a entrega do teu produto para o cliente. Por isso que eu coloquei como se fossem os braços, tá? Ficou claro para vocês, gente? Quais são os setores? Vamos recapitular? Administrativo, financeiro, recursos humanos, comercial e operacional. Foi? Seja bem-vinda, gente, quem chegou agora. Me respondam se vocês estão acompanhando, por favor. Se tiverem qualquer dúvida, vocês também podem colocar. Essa parte da estrutura é muito importante, embora ela seja também muito básica, tá? São 5 setores base.
Você precisa anotar aí agora esses 5 setores, que é o que você vai precisar dar conta. Beleza? Agora vamos falar de, gente, como que você vai lidar com tudo isso? Eu e a Laís, nós somos duas, tá? E ainda no começo, a gente se bateu um pouco para entender como é que a gente ia lidar com isso. Porque a gente precisa de organização. Toda empresa precisa de organização. Hoje a gente chegou num modelo que é bacana, que tá bom para todo mundo e que tá funcionando bacana, né? E aí, é importante nesse processo você entender que nem tudo você vai dar conta de fazer. Eu já falei isso aqui e eu vou continuar falando, porque eu não quero passar a falsa impressão para vocês de que a gente é Mulher Maravilha e vai dar conta de tudo o tempo todo, porque isso não é real. Mas eu também não quero desanimar ninguém. Ah, mas eu tava pensando em abrir uma empresa agora, nem vou mais porque dá trabalho. Cara, dá trabalho e é isso aí, dá trabalho real. Eu não vou ficar aqui contando mentira pra ninguém, não. Eu tô aqui pra contar a verdade, pra mostrar pra vocês que sim, é possível, sim, tem um jeito, mas você vai precisar entender um pouco mais sobre o que é uma empresa antes de você abrir a tua empresa. Para quando você abrir, você já estar com as ferramentas adequadas ali na sua mão para fazer o melhor dessa empresa. Ninguém começa, gente, um jogo de futebol sem saber as regras. Por que você vai abrir uma empresa sem conhecer quais são as regras do mundo empresarial? Qual que é o mínimo que você precisa saber? Ah, mas eu não tenho tempo, Bruna. Eu já, sei lá, preciso estudar aqui para para prestar meu serviço. Eu não tenho tempo. Arruma. Todo mundo tem 24 horas igual. Por que tem uma cacetada de gente que tem uns negócios milionários aí? Ai, porque nasceu milionário. Mentira, gente. Tem um monte de gente que começou do zero. Esse exemplo que eu dei pra vocês da Goods é um belo exemplo. Elas começaram de dentro da casa da mãe, vendendo os cupcakes lá na faculdade. E hoje elas têm lojas espalhadas por aí. E o negócio delas é um negócio mega lucrativo. É real, é um caso de sucesso, é um super caso de sucesso. E começaram sozinhas. Tem como começar. Tem como construir um negócio sólido. Desde que isso seja feito de forma profissional. Quando a gente fala de negócio, quando a gente fala de empresa, quando a gente fala de colocar o nosso sonho de verdade para rodar de uma forma profissional, não tem espaço para amadorismo. Não tem espaço para eu acho que. Tem espaço para planejamento, para estratégia. E aqui eu sou muito séria quando eu falo isso, tá? Não adianta a gente querer faturar um montão se a gente não gasta o mínimo de tempo, de energia planejando. Não, o sucesso não acontece por acaso. A gente não esbarra no sucesso. Ah, bati no sucesso. Ah, tô sucesso agora. Sou uma pessoa de sucesso. Não é assim que acontece. Sucesso não é por acaso. Essa galera que a gente vê, bum, estourou da noite pro dia, não foi da noite pro dia. Foi um processo que quase ninguém vê. Que geralmente a gente passa esse processo enquanto a gente não é uma pessoa de sucesso reconhecida, que o mundo olha pra você e fala, nossa, como você tem sucesso. Esse caminho todo, ele é um caminho que a gente faz em silêncio. Ele é um caminho que a gente geralmente faz sozinho e que ninguém vê. As pessoas só veem ou quando a gente tá ferrado demais, que daí as pessoas gostam de ver o sofrimento da gente, ou quando a gente se deu mega bem, e daí tem os tapinhas nas costas e eu sabia que você ia conseguir. Ou, nossa, como foi rápido. Nossa, como você tem sucesso, como foi rápido, como foi fácil, sei lá. É assim que é a vida, né? Infelizmente. A Chay colocou, muitos falam que foi sorte. E aí, gente, eu e a Laís, a gente já ri já, né? Quando as pessoas falam, nossa, mas que sorte, né? O negócio de você estar indo bem. Aí a gente ri e fala, é sorte. Eu não vou perder meu tempo explicando que eu trabalho pra uma caceta, que eu passo 12 horas por dia trabalhando e às vezes mais, que a gente não tem final de semana, que a gente trabalha sempre. E eu não tô reclamando. Eu tô contando pra vocês como que é a nossa experiência enquanto empreendedoras. Eu tô dividindo com vocês a vida real, os bastidores de como é que é. Porque essa parte ninguém vê. E tá tudo bem, sabe? Eu nem quero também que as pessoas... Não preciso disso. Não preciso de motivação externa, porque eu sei aonde eu quero chegar. E aí agora eu quero passar para um ponto da aula onde eu vou
eu não vou mostrar para vocês, mas eu vou dividir com vocês alguns pontos importantes que vocês podem olhar para vocês serem capazes de gerir esse negócio. Vocês já conheceram a estrutura já, vocês já sabem qual que é a estrutura mínima, é muito importante você saber essa estrutura mínima. E como que você vai fazer para gerir isso? O primeiro passo, gente, o primeiro ponto de observação que eu quero fazer aqui, é que a gente já falou sobre isso também, né? Que é o tal do autoconhecimento. Você precisa saber quem é você. No que você é bom? Bom de verdade. Hoje eu e a Laís falamos disso, inclusive, né, Laís? O que você faz bem? Quais são os seus pontos fortes? Por que é legal você saber disso? Não é legal, legal é uma palavra pobre. Por que é importante você saber disso? Porque a partir do momento que você abre uma empresa, você já descobriu que tem uma estrutura, tem vários setores. Tem alguns ali, alguns setores, que de repente você não é muito bom para fazer. Não são seu ponto forte. Será que vale a pena, se você está pensando em começar um negócio e você já não tem muito tempo porque é um negócio que demanda tempo, será que é inteligente você ficar gastando esse tempo tentando aperfeiçoar algo que outra pessoa poderia fazer por você, já que você realmente não é bom naquilo? E aí perceba que por enquanto a gente falou de pontos fortes, né? O que é aquilo que você faz de verdade? A Prenda colocou, é verdade, esse é o princípio. Pensa, gente, o que é aquilo que você faz muito bem? Quais são os seus pontos fortes? É claro que nunca é uma coisa só, né? A gente tem diversos pontos fortes. O ser humano é uma coisa incrível. A gente sabe fazer um monte de coisa que às vezes não serve pra nada, mas daí quando você tem o seu negócio, você fala, mano, aquilo que eu achei que não servia pra nada serve no meu negócio, que sensacional. É isso. E você também tem alguns pontos que você fala, não, isso aqui não serve pra mim, eu não consigo fazer isso aqui. É muito difícil isso aqui pra mim. É uma limitação. Eu tenho uma limitação nesse ponto. Então admita pra você mesmo aonde é que você tem uma limitação. Se você quiser trabalhar isso, eu super encorajo que você trabalhe. Mas se você coloca isso no papel, monta a tua estrutura da tua empresa no papel, olha para aquilo e pensa, mas para eu trabalhar a minha limitação, eu vou perder muita energia e eu vou acabar prejudicando os outros setores da minha empresa. Então é melhor para mim agora contratar alguém para fazer isso aqui, que eu sou limitado, do que desenvolver essa habilidade. Mas daqui a 6 meses eu vou desenvolver essa habilidade. Vocês entenderam, gente? Vocês pegaram o que do negócio? Laís colocou ali, essa pergunta é importante, mas é difícil achar a resposta perfeita, ainda mais quando fazemos de tudo um pouco dentro da empresa. E aqui não tem resposta perfeita. Tem sinceridade, tá? Você ser sincero consigo mesmo. O que é aquilo que você tem facilidade pra fazer, que você faz bem, que é um ponto forte em você? E o que é aquilo que é... Cara, você é limitado em alguns aspectos. Todos somos. Eu sou, Laís é... Todos somos seres humanos. E eu não faço questão de ser perfeito em tudo também. Deus me livre. Todos temos limitações. Entenda quais são essas suas limitações e entenda o que vale a pena para você trabalhar ou delegar. Ou contratar outra pessoa para fazer. Ah, mas eu não tenho dinheiro para contratar. Eu fiz uma live com a Ju, que tá salva lá no IGTV, sobre colaboração. Tá? Hoje, gente, é um movimento muito forte, então você pode fazer parcerias com outras pessoas. De repente, aquilo que você faz de melhor e você faz com facilidade, pode servir a outra pessoa que trabalha muito bem algo no qual você é limitado. Ah, eu, por exemplo, suponhamos que eu não tenho habilidade nenhuma com financeiro, mas eu preciso que alguém faça o financeiro da minha empresa. Mas daí eu contrato aquela pessoa lá, que faz muito bem o financeiro, mas ela tem dificuldade com venda, mas eu tenho muita facilidade. E eu vou fazer a estratégia de venda dela. Aí vocês trocam esse serviço, sabe? Então pensa fora da caixa. Quando a gente fala de empreender, você vai usar a tua criatividade, mesmo que você não se considere um ser criativo, tá? Empreender aguça muito a nossa criatividade, porque a gente tá sempre buscando por soluções. A gente tá sempre o tempo inteiro buscando por soluções. E é isso aí. É por isso que eu amo empreender, gente. Eu adoro esse negócio de buscar solução. Eu sou muito boa nisso. Aí se você quiser conversar também, você pode vir conversar comigo, que eu sou ótima pra achar solução, tá? Estou aqui à disposição. Segundo ponto que eu achei bem importante trazer, gente, tem a ver com os processos. A Laís fala, lá vem a Bruna com os processos de novo, né? Que eu adoro falar isso. Laís, vamos fazer um processo para poder desenvolver essa atividade com mais produtividade aqui dentro da empresa, né? E, gente,
o processo, ele vai te ajudar a enxergar quais são os passos para fazer determinada atividade. A gente já viu que a gente tem uma estrutura de 5 setores básicos dentro da empresa. Para o setor financeiro, existe uma linha de processos. Eu tinha até um esquema aqui, eu não separei, mas era bem legal de mostrar para vocês. Ó, tá fácil até. Deixa eu ver se não tem nenhum dado pessoal aqui, não. Deixa eu só segurar aqui os nomes para mostrar para vocês. Olha, esse é um exemplo de um processo que a gente fez para um cliente nosso, para ele estruturar o financeiro, né? Então tem aqui, primeiro, pagamentos e recebimentos, depois, emissão de notas, depois, conciliação e depois, relatórios mínimos para acompanhar. Então, assim, não é o cliente que vai fazer o financeiro dele, é outra pessoa. Mas ele precisa entender qual que é o funcionamento desse financeiro para ele poder cobrar depois dessa pessoa e entender se está sendo feito ou se não está sendo feito, entende? Esse é um exemplo de processo, gente, e isso aqui é básico do básico do básico, tá? A gente fez um processo mais detalhado ali dentro, não convém mostrar aqui agora porque tem alguns dados mais pessoais da empresa, mas é só para vocês entenderem que basta um Word e a tua disponibilidade para você sentar e desenhar qual que é o processo de cada setor dentro da sua empresa. Então faça isso, sabe? E não tenha medo não, gente, de gastar papel, pelo amor de Deus, vocês estão criando uma empresa, vocês estão criando um negócio, não é qualquer coisa. Criar uma empresa é algo grandioso. E eu tenho certeza que quem faz um esforço de tirar a ideia do papel e colocar essa ideia no mundo para girar, quer ter sucesso, quer ser próspero, quer fazer essa empresa perdurar. Se você quer isso, gaste o mínimo de tempo fazendo esse tipo de planejamento, que é o que vai te dar mais qualidade ali dentro da tua empresa. E tudo isso que a gente está falando aqui, pra gente é muito óbvio e pra gente também é muito básico, mas pode ser que pra você não seja. Dê esse primeiro passo de coloque as coisas no papel, estruture cada um dos setores da sua empresa. Vai te trazer uma clareza gigantesca. E se você não sabe como estruturar um setor, a gente tem um negócio chamado Google, gente. É óbvio que não vai ser perfeito o que você vai achar no Google, é óbvio, tá? Não vai ser personalizado pro teu ramo de negócio. Mas você pode deixar, de repente, algo muito próximo daquilo que você precisa e você faz suas próprias adaptações. Aí você usa a tua imaginação. Mas a parte da estrutura básica você vai ter ali no Google. Você puxa aquilo e faz os devidos ajustes. Ó, fica aqui até uma dica pra você, tá? Tá com dificuldade de estruturar os processos? Dá uma busca no Google e aí transforma pro teu negócio. Mas faz, tá? O importante, gente, é fazer. Vamos ver qual que é o terceiro ponto aqui. E para finalizar daí essa questão dos processos, os processos são muito importantes, principalmente quando você delega. E aí tem uma diferença entre delegar e delargar, tá? Quando eu delego, eu confiro o resultado daquilo que foi feito. Então eu delego uma atividade, mas aí eu vou ter um retorno dessa atividade. Quando a pessoa terminar, ou ela vai me avisar que ela terminou, ou ela vai me gerar um relatório. Alguma coisa tem que vir. Eu não posso só, fulano, faz isso daqui e morreu o assunto. Não, precisa ter um retorno. E aí você, empresário, quando você desenha esse processo, você vai saber o que esperar daquela atividade que você delegou. Mesmo que você não saiba fazer essa atividade. Ah, Bruna, eu não sei fazer financeiro. Massa, tudo bem, você não sabe. Mas você já sabe que você precisa entender ali, depois que a pessoa que fez financeiro para você te mandar os relatórios, como que estão os pagamentos e os recebimentos. Tá tudo em dia? Como que tá o teu fluxo de caixa? Tá positivo? Tem que fazer ajuste? Você não fez o financeiro, mas você vai receber os relatórios e vai receber as informações para poder olhar para ele. Entende? Entenderam a diferença, gente? É bem sutil, mas esse tipo de coisa, esse tipo de coisa é o que vai separar você de um empresário profissional do cara que é amador. O cara que é amador, ele nem sonha com esse tipo de coisa, tá? Então vocês já estão saindo na frente só porque vocês estão aqui, meus parabéns. Vamos para o próximo ponto, terceiro ponto. O terceiro ponto que eu quis trazer aqui para vocês, que eu considero muito importante, é a questão das parcerias. Por quê? Parceria para qualquer negócio é essencial. Não vou dizer que é vital,
mas é essencial sim. Que é o que vai te ajudar com aquilo que você não consegue fazer. Que afinal de contas, nós temos sim limitações. Quando eu sou limitado no aspecto, ou eu desenvolvo aquele aspecto, se eu não tenho tempo de desenvolver porque o meu negócio já está rodando e eu estou muito ocupada com os outros setores da minha empresa, eu vou procurar uma parceria. No momento que eu procuro essa parceria, ela precisa ser muito sincera. E aqui eu vou trazer um pouco do meu conhecimento de comunicação. A gente tem um sério problema de comunicação, e quando eu digo a gente, é a gente ser humano, né? Exceto as pessoas que nasceram com essa habilidade maravilhosa, que são poucas, são raras, sortudas, a maior parte de nós não tem e a gente precisa desenvolver. Gente, quando você vai fazer uma parceria com alguém, alinhe as expectativas. A gente vai fazer, eu vou contratar você para fazer o meu financeiro. Legal, mas qual que é o teu conhecimento de financeiro? Porque às vezes eu tô esperando que você me gere relatórios mega blaster, super maravilhosos, que eu só olhe e já saiba que meu fluxo de caixa esse mês deu positivo. Sei lá o que passa na tua cabeça. Mas aí a pessoa, ela é boa em organização, ela é boa em leitura de números, ela é boa nos processos financeiros, mas ela não entende nada de relatórios. Pode acontecer. E você tá esperando, ao invés de você tá esperando que ela só processe o teu financeiro, você tá esperando, na verdade, dela os relatórios. E aí passa, por exemplo, esse primeiro mês de parceria de vocês, e dela não te entrega os relatórios mega blaster que você tava esperando, você fala, pô, mas que é isso aqui? Eu não quero esse monte de planilha com número, eu quero uns gráficos, eu quero uns negócios mais fáceis de eu olhar, eu não gosto de olhar número, eu quero olhar gráfico. Daí a pessoa vai olhar pra você, não, mas o trabalho foi feito, é que eu não entendo de gráfico. Você entende que foi um ruído que não precisava? Aí vocês quebram confiança, sabe? Relacionamento desgasta, de repente até desfaz a parceria porque você achou que ela não fez o que você pediu, mas espera aí, lá no início vocês não alinharam a expectativa. Vocês trataram de forma muito superficial sobre o que seria feito nessa parceria. E aqui, gente, a gente tá no mundo dos adultos. Seja sincero em relação às expectativas que você tem da outra pessoa, porque expectativa é um bicho ruim na vida do adulto, cara. Destrói as nossas relações, mina um monte de relacionamento que seria legal se a gente não tivesse criado tanta expectativa, tá? Então, evite criar expectativa. Pergunte, não tem problema nenhum em perguntar. Nessa troca de parceria, né? Nessa troca de experiência, seja o mais claro que você puder sobre o que você espera da pessoa e pergunta a ela no que ela realmente é boa. E aí também tem um ponto de sensibilidade de você, que é um empresário, que vai precisar desenvolver essa sensibilidade de enxergar qual que é o talento do outro. Enxergar, de repente, qual que é a limitação do outro. Não adianta você contratar um funcionário porque ele é bom em X e aí na hora do dia a dia você está exigindo o cara Y. Pelo amor de Deus, isso é erro de principiante. E isso é erro de amador. Muita gente comete esse erro. Quando você for parceria, contratação de funcionário, quando você for buscar talentos para dentro da sua empresa, presta atenção no que você está buscando. E antes de você sair em busca desses talentos, faz uma lista do que é que realmente você precisa, do que é importante para você. E aí eu tô falando também de quais são os valores pessoais que essa pessoa precisa ter para trabalhar contigo, que isso faz toda a diferença. Ao longo da vida eu tenho certeza que você já trabalhou, quer dizer, pode ser que não, né? Mas a maioria de nós já trabalhou em algum lugar com o qual não se identificou, que os valores daquele lugar não condiziam com aquilo que você acreditava e aquele trabalho era arrastado, era ruim. No final das contas, o que você fez? Você sai daquele lugar porque aquele lugar não é bom pra você. Então, quando você... E aí, gente, enquanto empregador, a gente tá do outro lado. A gente precisa olhar para aquela pessoa que tá entrando dentro da nossa empresa e já deixar claro quais são os valores da nossa empresa. Deixar claro o que eu acredito enquanto empresa, para ver se é compatível com o que aquela pessoa está buscando. Às vezes a pessoa é ótima para a função, mas os valores dela são totalmente diferentes dos meus. Aqui na Almate, por exemplo, a gente tem uma questão muito forte com atendimento de cliente. É a nossa prioridade, é o nosso diferencial. A gente ouve o nosso cliente. Quando eu trago um parceiro para dentro do meu negócio, ele precisa entender que é o meu diferencial.
E ele precisa ter este mesmo diferencial. Se ele não acreditar que é importante ouvir o meu cliente, eu não vou poder trazer esse parceiro para dentro do meu negócio. Não vai dar match, não vai dar boa. Pode funcionar por um período, mas não é isso que eu quero. Quando eu busco por parcerias, eu busco por parcerias duradouras. Eu quero que dê certo de verdade. É tipo casamento, você não casa pensando em separar, você casa para dar certo. Parceria é tipo assim. Claro que é muito melhor você terminar de uma vez um negócio que não tá dando certo do que ficar se arrastando só porque você acha que é pra sempre. Não, não é disso que eu tô falando, pelo amor de Deus. Não me interpretem mal. Tô falando pra gente prestar atenção na nossa comunicação e no quanto ela está assertiva quando a gente for fazer esse tipo de parceria, tá? Não adianta nada a gente fechar uma parceria com outra pessoa só porque ela é boa no negócio, mas no final das contas tem um monte de outras coisas que não funcionam na relação entre nós e o resultado não vai ser bom, tá? Aí pode ter serviço mal feito, aí a gente pode ter desentendimento à toa, aí a gente tem um desgaste, aí a gente perdeu tempo. Entende o quanto de partes negativas vêm com essas experiências ruins, porque no final das contas o que faltou foi uma boa comunicação, uma comunicação clara? Vocês conseguem entender, gente? Acho que sim, né? Vamos passar agora pro quarto ponto. Nossa, que gaga. Deixa eu tomar uma água que eu tô... Se tiverem dúvida, podem colocar aí nos comentários, hein? Vamos passar pro quarto ponto que eu acho importante. E aí a gente já tá se encaminhando pro final, tá? Nossa, eu tô falando rápido, né? O quarto ponto é um ponto que eu, pessoalmente, descobri não tem muito tempo. E o que me trouxe mais clareza desse ponto foi a constelação organizacional, tá? E aí eu vou falar um pouquinho pra vocês agora, vocês vão entender. O que acontece, gente, com a empresa? A gente começa desse tamanho aqui, a comunicação é fundamental para que o negócio dê certo. Falou tudo. Comunicação é chave, gente, pra tudo nessa vida, tá? A gente começa um negócio desse tamanho aqui, tá? Eu e eu mesma. Em 6 meses, eu já tenho que contratar 3, 4 funcionários. E as coisas acontecem muito rápido. E como as coisas acontecem muito rápido e eu tô muito ocupada com a parte operacional da minha empresa, eu tô trabalhando ali para crescer, quanto mais eu puder melhor, e eu só penso em crescer, em crescer, em crescer. E eu não me dou conta que a estrutura da minha empresa, com aquele monte de gente, tá toda bagunçada. Que as pessoas não sabem o lugar delas ali dentro da minha empresa. Que os meus funcionários já não estão tendo o mesmo rendimento porque eles não sentem seguros ali dentro, ninguém tem lugar dentro da minha empresa. Cada hora eu peço pro fulano fazer uma coisa, o fulano não sabe nem qual que é a função dele. O ciclano entrou pra, sei lá, ser motoboy, agora ele já tá na cozinha porque faltou o cara da cozinha, daí eu tive que colocar ele na cozinha. Olha a zona. Quando a gente fala de profissionalismo, esse cenário de total, sei lá, cara, quase uma zona de guerra, né? De confusão e tal. Não é isso que a gente quer pra você, empresário. Não é isso que você quer pra você. Quando a gente fala de profissionalismo, a gente fala também de prever esses momentos de crescimento. E aí, desde esse nível 1, desde o eu presa, você já sabe quais são os setores que existem na tua empresa. Lembra? Administrativo, por ordem, né? Cérebro, coração. Administrativo, financeiro. Administrativo é o cérebro, financeiro é o coração. RH são as pernas, recursos humanos, né? São as pernas. O comercial é o comercial, nossa gente, que deu branco. Pulmões, olha só. O comercial é os pulmões. E o operacional são os braços, tá? Então, administrativo é o cérebro, financeiro é o coração, o RH são as pernas, o comercial é o pulmão e o operacional são os braços. Você já sabe que a tua empresa tem esses setores. Por que você não começa já agora fazendo um organograma? Vocês sabem o que é um organograma, gente? A gente tem um post dedicado aqui no nosso Instagram só para isso. Se você tiver dúvida, e eu fiz um IGTV também ensinando como que você faz um organograma básico. Porque como que vai funcionar o organograma?
Você já sabe que a empresa tem todos esses setores. Então, você pode começar no teu organograma da empresa, mesmo que só tenha você para fazer aquelas funções, e colocar cada um desses setores dentro do organograma. Você vai conseguir olhar. O ser humano ele é muito visual. Quando a gente olha para as coisas, nosso cérebro capta aquilo ali de outra forma. A gente consegue internalizar aquilo com muito mais facilidade. E aí, conforme você for criando novos setores dentro da tua empresa, porque de repente você precisa contratar alguém para trabalhar só na venda, porque a minha venda é por telefone, eu preciso contratar uma pessoa para fazer só a venda. Então, ali no organograma, quando tem o setor comercial, você vai abrir mais um nível e vai colocar lá vendas. E é importante que você faça isso por função e não por nome de pessoa, tá? Porque as pessoas mudam, a nossa empresa evolui e ela às vezes evolui muito rápido, você não vai ficar riscando e colocando nome toda hora, não. Coloque as funções, até para você entender quais são as funções necessárias ali. O que a tua empresa tem necessidade real hoje? Quais são as funções importantes para você entregar o valor para o seu cliente? O que vai fazer diferença de função se você colocar ali na hora de agregar valor no teu produto ou no teu serviço? Então perceba que tudo que a gente faz quando a gente é um empreendedor profissional, quando a gente não está mais nesse nível de amador, a gente pensa de forma estratégica. O organograma vai te ajudar a fazer isso. Vai te ajudar a ter outra visão da sua empresa. Então aquela confusão que eu citei mais cedo, do motoboy que já está na cozinha, porque a pessoa da cozinha faltou, quando você tem o organograma bem definido, bem desenhado, cada um dos seus funcionários sabe qual é a função deles. E isso é muito importante. Quando a gente fala de pequena empresa, a gente pode falar tanto da empresa, que sou só eu, mas de uma empresa que tem 10 funcionários, ela também é uma pequena empresa. Imagina vocês uma empresa que tem 10 funcionários, onde nenhum deles sabe qual que é a posição que eles têm dentro da empresa. Nenhum deles sabe o que é esperado deles de verdade no decorrer ali do trabalho deles. Nenhum deles sabe qual que é a função que ele exerce de fato. Você já imaginou como é que esse cara trabalha? E aí eu volto aqui para trazer um pouco da constelação organizacional, gente, que o ensinamento que eu aprendi, que assim para mim foi bem significativo, traz. Que nós seres humanos, nós precisamos dessa sensação de pertencimento para continuar nos lugares. Uma empresa ela é um sistema. Se eu estou dentro desse sistema, mas eu não tenho meu lugar ali dentro, eu não pertenço. Se eu não pertenço, eu já estou com o pé fora. Tem um monte de empresa que tem uma rotatividade muito grande e às vezes ninguém encontra o problema. De repente o problema é só porque aquela pessoa não se sente pertencente àquela empresa, porque ela não tem um lugar definido ali dentro. E isso é muito importante também para quem tem sócios. Principalmente para quem tem sócios. Definam as responsabilidades e as funções de cada um dos sócios. A gente tem 5 setores bases dentro da empresa. Vocês não precisam fazer a mesma coisa. Vocês podem fazer a mesma coisa? Podem, mas ainda assim isso pode ser de forma organizada. Isso pode ser de forma bem determinada. E agora eu vou trazer um exemplo da vida real aqui. Nós tivemos um caso há muito tempo atrás, onde os sócios, eles não se conversavam e para um deles não existia função dentro da empresa. E o que esse sócio fez durante a maior parte dos últimos meses dele na empresa, ele tentou sair até que ele saiu. Porque ele não tinha lugar definido. E quando eu sentei para conversar e perguntei a um deles qual que é a sua função e qual que é a função do outro, o que eu perguntei, ele sabia qual que era a função dele. E ele não sabia dizer o que o outro fazia. Ele chegou a gaguejar. Na verdade eu não sei o que ele faz. Como é isso, minha gente? Dentro da empresa de vocês não tem essa clareza. Entende? É muito importante que vocês tenham essa clareza sobre as funções. Começa com a sua, parte para o sócio, depois parte para as demais funções dentro da empresa. Faz o organograma, tá? Aqui a gente tem um IGTV explicando como é que faz. Se você tem dúvida, depois eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp, que acho que fica mais fácil para vocês entenderem como é que faz, tá? Mas faça o organograma. Acho que de tudo que eu falei aqui dos pontos, esse é um dos pontos que eu acho assim mais fundamental e que passa batido para a maior parte das pessoas, para a maior parte dos empresários, tá? Estruture a tua empresa como se
uma grande empresa ela fosse, independente do tamanho. E chega de se referir ao seu negócio como um negocinho, uma portinha, uma lojinha, uma coisinha, um hobbyzinho. Não. Você tem uma empresa? Você quer ter sucesso? Você tem uma empresa. Sustenta isso. Você tem uma empresa. Dé, irá ficar salvo? Vou precisar sair mais... Ai, que legal, Dé. Eu vou mandar o link, então, lá no grupo do WhatsApp, tá? Se você... Vai ficar salvo aqui por 24 horas. Mas entra no nosso grupo que depois eu mando o link lá pra você. Aí você pode assistir quando você tiver tempo, com calma. Obrigada, tá? Um abraço. E agora, gente, vamos passar pro quinto ponto. Que é um ponto que eu acho muito importante. Muito importante também. E eu já falei ele aqui. Você não precisa ser bom em tudo. Olha que gostoso ouvir isso. Olha que leve que fica. Gente, fica muito leve, não fica? Você não precisa ser bom em tudo. Nessa tua jornada empreendedora, você vai descobrir quais são os seus talentos reais, o que você é bom, o que você gosta, o que você não é tão bom, o que você também não gosta e não faz questão de ser bom naquilo. Você vai descobrir quais são as limitações que você consegue, de repente, melhorar, e você vai descobrir quais são aquelas limitações que, não fazem diferença nenhuma na tua vida, e você não precisa ser bom naquilo. Tá tudo bem ter algumas limitações, somos seres humanos. Isso é muito libertador. Pode deixar, a gente manda pra você, tá? Ah, gente, vocês estão perguntando do grupo do WhatsApp? O grupo do WhatsApp, na bio tem um link. Você clica naquele link, depois que terminar aqui a live, tá? Regiane, clica no link, se inscreve, aí você consegue ir direto pro grupo. O link tá aqui na bio, tá bem tranquilo. Se você não achar, chama no direct, que aí a gente passa o link pra ti ali no direct, que eu acho que fica até mais fácil também, tá? E aí, gente, como é que vocês estão saindo dessa aula de hoje? Me falem. Eu quis trazer aqui pra vocês o que a gente entende que é mais importante nessa nossa vivência de empreendedor, sabe? A gente sabe que é um caminho solitário, a gente sabe que não é fácil, mas a gente sabe que é possível, porque a gente tá aqui, a gente conseguiu. E eu e a Laís, a gente não tem nada de especial, de extraordinário. Nós somos duas mulheres comuns, com os nossos próprios desafios, com as nossas próprias limitações, e a gente conseguiu chegar até aqui, e a gente quer ir muito mais longe. A gente tem esse sonho, a gente tem essa vontade, a gente tem essa gana de ir muito mais longe. Se você que tá aí assistindo essa aula e tá de repente meio desanimado, não sabe se empreender é pra você, tá cheio de medos, perceba que existe um caminho que você pode fazer, que ele vai te trazer um pouquinho mais de segurança. E aí, quando eu falo um pouquinho mais, é com cautela, porque mesmo quando a gente faz planejamento, a gente ainda vai ralar o joelho e vai cair uns tombos. Isso tudo é ajuste. E essa é a vida. Eu acho que não teria graça, e eu falo isso real, assim, sem medo nenhum. Não teria graça esse caminho que eu percorri até aqui com a Laís, se a gente não tivesse dado cabeçada. A gente olha pra trás e a gente vê hoje o quanto foi importante aqueles erros pra gente se fortalecer, pra gente ganhar experiência, pra gente criar músculo. Nós somos uma empresa saudável e forte por causa de tudo que a gente passou, porque a gente não pulou etapa, porque a gente viveu tudo que a gente tinha que viver. E a vida de empreendedor é assim mesmo, entende? Vai ter desafio sim, vai ser difícil sim, vai ser solitário sim. Mas não por isso não vale a pena, muito pelo contrário, vale muito a pena. Eu não trocaria, isso é muito sério, a vida que eu tenho hoje, empreendendo, por qualquer emprego CLT que me oferecessem, eu não trocaria. Eu consigo ser eu mesma e eu consigo trazer os meus valores pessoais para dentro da minha empresa como eu nunca consegui dentro da CLT. Isso para mim é muito importante, mas aí eu tô falando de mim. Isso é uma coisa muito pessoal que eu tô dividindo aqui com vocês. Para mim é importante trazer os meus valores pessoais para dentro do meu negócio, pro atendimento com os meus clientes e para essa conversa que nós estamos tendo aqui. Essas aulas que a gente montou pro mini curso, todas elas têm muito mais de Bruna e Laís aqui do que de técnica, do que de coisa formal. Isso aqui foi montado com base na nossa experiência, sabe? A gente tá muito feliz de trazer esse mini curso aqui pra vocês. Eu agradeço demais a presença de todo mundo, gente. É muito especial
a gente saber que tem alguém do outro lado que está nos acompanhando. É muito especial de verdade. Agradeço imensamente todos que estiveram aqui ao vivo nessa aula. Vamos encerrar por aqui. Se alguém tiver dúvida, chamem no direct e perguntem, tá? A Regiane colocou ali fantástico. Muito do que foi abordado e vivido em grandes empresas, infelizmente. A gente também tem essa experiência das empresas, né, que a gente vê todo dia, que a gente trabalha com muitas empresas, então a gente também traz as experiências dos nossos clientes para cá, né? E isso eu acho que é o que torna, essa troca de experiência é o que torna qualquer conversa rica. Que aí a gente não tá falando do que a gente não sabe, do que a gente não viveu, mas daquilo que a gente viu acontecer no mundo real de verdade. E uma história nunca vai ser igual a outra. Isso é o mais legal das histórias, né? Das histórias de vida das pessoas, das histórias das empresas. Tem muitas histórias diferentes. Acho que isso é a coisa mais rica. E a gente quer trazer aqui para vocês também, gente, mais casos, inclusive casos de alguns dos nossos clientes, para conversar como que foi, né? Estruturar a empresa, como que foi quando a sua empresa nasceu, quais foram os seus desafios. A gente ainda vai fazer isso. Aguardem os próximos capítulos. Vamos criar muitas coisas boas para trazer aqui para vocês. Agradeço a presença. Me despeço aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelo direct. A gente vai ter prazer em responder. Quem ainda não está no grupo do WhatsApp, tem o link na bio, se inscrevam. Baixem o e-book do Canvas, que é gratuito, e já vai lá pro grupo do WhatsApp e pede pra gente o link da aula que a gente manda, tá? Um beijo pra vocês, gente, e até amanhã. Amanhã tem aula 6 com a Laís, tá? Tchau, tchau!